sua Bíblia, da forma como você está mesmo. Em Números capítulo 6, versículo 24. Este é um texto único da Bíblia. E hoje eu quero que você compreenda o porquê que é único e exclusivo este texto da Bíblia, porque aqui é o único lugar no cânon sagrado que conseguimos compreender o sorriso de Deus. Impressionantemente, não existe nenhum outro texto na Bíblia e nenhum outro texto religioso judaico que apresenta o sorriso de Deus, mas aqui encontramos o sorriso de Deus. E é impressionante porque é uma ação que nós vivemos dia após dia e que estaremos vivenciando até que o Senhor venha nos buscar. Número 6, 24 diz assim: que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Amém? Amém. Muito bem. Olha que canção linda que este áudio aqui nos apresenta, para que você possa compreender um pouquinho o que significa o sorriso de Deus na situação israelita. Essa prática ainda é usada hoje pelo povo judeu, e eu quero mostrar aqui de forma muito simples a prática de um rabino quando vai ministrar esta bênção apostólica, mas quero deixar muito claro que não estamos aqui incentivando nenhuma prática judaica, até porque não somos judeus. Não estamos aqui mostrando e incentivando uma prática que não é nossa. É do povo judeu e não tem porquê, porque Jesus Cristo conquistou para nós, na cruz do Calvário, um novo tempo. Mas os judeus têm essa prática ainda, quando vai ministrar a bênção sacerdotal, o rabino coloca o quiparzinho, não sei se vai ficar grudado aqui, mas vamos imaginar que fique, não tem cola. Ele coloca o talit, que é uma peça de oração, uma peça que ele entende que o aproxima de Deus. Então aqui tem dois simbolismos extraordinários, que é o ato de lavar as mãos. Este ato de lavar as mãos foi estipulado, foi mostrado por Deus ali no tabernáculo. Lembra que o sacerdote, a primeira situação que ele tinha que fazer é passar pela bacia de bronze e se lavar. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos santifica, nos purifica, nos renova, nos fortalece e nos leva ao santíssimo lugar. Outro ato, antes de ministrar a bênção apostólica, é que os rabinos, sacerdotes, teriam que tirar o calçado, a sandália. Em dois momentos Deus pede para o povo israelita através deste ato. Primeiro Deus pede a Moisés, quando Moisés está
na sarça ardente para que ele tire o sapato, a sandália, porque o lugar que ele estaria seria lugar santo. Depois, alguns anos mais tarde, provavelmente 42 anos mais tarde, Deus pede a Josué também para que tire o sapato, a sandália, porque o anjo do Senhor tornou aquele lugar santo. São estes dois atos que acabam gerando o sorriso de Deus para nós até os dias de hoje. É claro que, observando agora no contexto histórico, no contexto judaico, no contexto cristão, nós entendemos que esta bênção sacerdotal, não deu certo aí o áudio não, né, Pedro? Esta bênção sacerdotal, ela tem 7 características que só esse texto apresenta. Primeiro, Deus sorri para nós quando Ele nos apresenta a sua visão sacerdotal de forma atemporal. O que significa isto? Há 2, 3, 4 mil anos atrás, a palavra de Deus ela ainda é vivenciada, ela ainda é pura, ela ainda é verdadeira e ela é para mim e para você. Pedro, não deu certo, pode tirar. A bênção sacerdotal é a promessa de Deus eterna. Ela é atemporal, mas ela é eterna. A bênção sacerdotal é a única e exclusiva joia de Deus que transcende, transcenderá o tempo e a cultura. A bênção sacerdotal é a expressão de amor e favor divino. A maior expressão contendo a presença de Deus de amor e favor divino. Isto aqui irá resultar no ato da crucificação de Jesus Cristo, conforme João 3,16. A bênção sacerdotal é o presente de Deus para o seu povo. Quem é este povo? Somos nós, eu e você. O povo judeu também é este povo, mas através de Jesus Cristo, eu e você nos tornamos povo de Deus. A bênção sacerdotal é o bálsamo para o coração dos aflitos. E é o que nós vivenciamos hoje. A igreja contemporânea, nós experimentamos como nunca as aflições deste mundo. Mas a bênção sacerdotal, o sorriso de Deus, nos fortalece, nos alegra. Tanto é que a estrutura gramatical da bênção sacerdotal, ela foi idealizada, colocada por Deus, foi ministrada pelo próprio Deus como forma musical. Se você colocar a bênção sacerdotal diante de um músico, a estrutura literária, ele consegue tocar. Por quê? Porque toca a nossa alma, toca o nosso sentimento, a nossa emoção. A bênção sacerdotal é exatamente a porta da graça infinita que Deus abriu para a humanidade. E isto é maravilhoso demais. E esta bênção sacerdotal, ela tem uma estrutura muito interessante. Ela é composta de 15 palavras, e estas 15 palavras são divididas estruturalmente no que eles chamam de quiasmo. Então, se você tira 7 palavras de um lado, 7 palavras de outro, e tira o nome de Deus, você tem em cada palavra a representação de cada uma das tribos, e você tem o nome de Deus de acordo com um tetragrama, que é o nome de Deus no seu original, sem o acréscimo das vogais. Esta representação, ela é muito clara e muito definida em todos os textos bíblicos. Por exemplo, quando nós olhamos o texto massorético, que é o primeiro texto, lá no origem, lá na época de Esdras e Neemias, neste texto, este versículo continua original. Se você olha na Septuaginta, que é 300 anos antes de Jesus Cristo, a primeira tradução do hebraico para o grego, este texto continua original, sem nenhuma alteração. Se você olha no Targum das cavernas de Qumran, eles encontraram este texto já na época ali, basicamente dos 400 anos do silêncio de Deus, também este texto continua original. A Vulgata Latina, que foi estabelecida no 4º século, que foi
desenvolvida neste quarto século, ela continua também no seu estado original. E é óbvio, João Ferreira de Almeida, que é a versão da Bíblia que nós usamos, continua no seu original. E esta frase de Deus para nós significa nada mais, nada menos do que abençoar, proteger, levantar, iluminar, favorecer em misericórdia, estabelecer bênção, fonte de saúde, fonte de alimentação, fonte de trabalho, tudo que envolve as necessidades básicas na dimensão emocional e física, em suas relações individuais, familiares, problemas que aparentemente estão fora dos nossos alcances ou fora das mãos humanas. A bênção sacerdotal, ela reflete e tem este impacto, sabe por quê? Porque quando vem de Deus, Deus garante e garante eternamente. Isso significa que quando eu e você recebemos a bênção de Deus, a bênção pastoral, a ministração sacerdotal, nós somos impactados, abençoados, protegidos, iluminados, recebemos a misericórdia de Deus, recebemos nada mais, nada menos do que saúde, força para o trabalho, o envolvimento emocional. O sorriso de Deus se manifesta quando esta bênção apostólica é impactada nos nossos ouvidos. E ela nos impacta não apenas em alguns aspectos, mas ela nos impacta em 3 aspectos especialíssimos. Primeiro, o sorriso de Deus nos torna amados, através da bênção sacerdotal. O sorriso de Deus nos torna abençoados, através da bênção sacerdotal. E o sorriso de Deus, ele nos torna literalmente protegidos, e é isto que eu quero falar com você. E esta bênção sacerdotal, a estrutura, ela tem uma estrutura verbal imperativa. O que significa isso? Significa que o dia em que Deus olhou para Moisés, estabeleceu a bênção sacerdotal e disse a Arão: Arão, você como sacerdote irá ministrar esta bênção sacerdotal. Esta palavra que vem do próprio Deus, ela continuará ativa de eternidade a eternidade, porque Deus não é homem para que minta, e não há mudança, não há variação nenhuma em Deus. Isso significa que nós somos sim abençoados por Deus, amados do Pai. E ser amado do Pai, que é a primeira característica desta bênção sacerdotal, significa receber uma nova realidade. Talvez nós poderíamos dizer aqui: eu não tinha um nome e hoje eu tenho um nome. Eu estava condenado e hoje estou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não era e hoje eu sou. Eu estava condenado a ir para sempre para o inferno, mas a graça do Pai, através de Jesus Cristo, me trouxe para a eternidade. Esta nova realidade é um deslocamento que foi estabelecido de Deus para você. E esse deslocamento é real, esse deslocamento é um deslocamento literalmente, um deslocamento espacial. O que significa isto? Você era condenado, mas você foi deslocado da condenação e foi colocado na graça de Deus. Você era pecador, estava perdido, e o Senhor deslocou você. Ele te amou de tal forma que enviou o seu único filho para tirar você das garras de Satanás. E a bênção sacerdotal, a bênção apostólica, traz esta ideia. Quando nós ouvimos, quando nós somos impactados com a bênção apostólica, nós entendemos e devemos compreender que estamos guardados pelas mãos do Senhor, estamos guardados pelo Deus que provê, estamos guardados pelo Deus que cela, estamos guardados pelo Deus que vigia. Por quê? Porque nós somos amados do Pai. Somos amados do Pai. Tudo isso está nesta bênção sacerdotal. Tudo isso está no sorriso de Deus.
sentir o amor de Deus, experimentar a segurança de um novo começo, experimentar o resultado da bênção, a proteção, a misericórdia, a paz, experimentar este cuidado atencioso de Deus para com cada um de nós, experimentar esta vigilância e responsabilidade de Deus para com as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo afirma claramente que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós, porque ele nos vigia, assim como o amado vigia a amada, assim como o esposo cuida da esposa, assim como a esposa cuida do esposo, assim como este relacionamento matrimonial acontece de vigiar, amar, se responsabilizar, prover esta bênção sacerdotal, ela revela para nós que Deus cuida, ama, protege, tem ciúme, tem zelo, Ele é o provedor. Por quê? Porque nós somos amados de Deus, e isto é imutável, vem da parte de Deus para nós, e não muda, nunca mudará de forma nenhuma, mas continuará nos impactando. Continuará nos impactando. E você precisa viver esta realidade, porque você foi deslocado do mundo, você foi deslocado de Satanás, você foi deslocado da perdição, está agora na presença daquele que te ama, daquele que te cuida, que protege, daquele que olha, que zela por você. Mas a bênção sacerdotal não traz apenas este olhar de amados, mas traz este olhar de sermos abençoados por Deus. É impressionante que nesta bênção sacerdotal aparece o nome de Deus, o verbo no Antigo Testamento, aparece por mais de 600 vezes, mas aqui na bênção sacerdotal aparece uma única e exclusiva oportunidade, uma única e exclusiva vez, aparece o nome de Deus mostrando o rosto de Deus, como Ele é, a expressão alegre de Deus em nos abençoar, em estender e aparentar, em mostrar a sua alegria em nos abençoar. E esta alegria de Deus, quando o rosto de Deus transparece na bênção sacerdotal, esta alegria, ela vem impactar a nossa alma, o nosso sentimento, a nossa emoção. Isso significa que a bênção de Deus, ela começa de dentro para fora, quando nós olhamos para Jesus Cristo, a transformação real e verdadeira, o dínamos do Espírito Santo começa trabalhando lá dentro e nos transforma o nosso rosto, a nossa expressão facial, transforma a tristeza em alegria. Nós entendemos que quando temos Jesus Cristo de Nazaré, o sorriso, ele deve ser expressado de forma espontânea, de forma aberta. Por quê? Porque é a face de Deus, é o rosto de Deus brilhando em nosso coração e refletindo o amor, a glória, a misericórdia de Deus em nossas vidas. E por isso, meus irmãos e irmãs, nós não temos o direito, nem a autonomia, nem a direção para andarmos entristecidos o tempo todo, angustiados o tempo todo, em solidão, em questionamentos, em murmuração, em reclamação. Por quê? Porque a bênção de Deus já nos alcançou de dentro para fora. O nosso coração formoseia o nosso rosto, o nosso coração contém a palavra de Deus, contém o Logos de Deus,
contém a presença eterna do soberano, e isto é o suficiente para que a nossa alma se alegre constantemente. Não estou bem, mas estou alegre. Estou passando por dificuldades, mas a alegria do Senhor é a minha força. Eu estou passando por momentos ruins, mas eu entendo que o Senhor está comigo e Ele continua me abençoando. E é desta forma que Deus olha para nós. É desta forma que o rosto do Senhor brilha em nossas vidas através da bênção sacerdotal. E aí Deus olha para nós, e este olhar de Deus é abençoador. E aqui tem um segredo tão extraordinário, sabe por quê? Aqui vai um pouquinho mais além do verbo imperativo, porque quando Deus olha para nós e nos abençoa, Ele criou em nós um memorial jurídico, uma continuação. Ele assinou em nós, através de Jesus Cristo, a sua bênção. Ele nos marcou com a presença do Espírito Santo de Deus, através do seu nome, um ato contínuo que começa quando eu aceitei a Jesus Cristo e continuará de eternidade a eternidade a eternidade. Esta é a presença de Deus nos nossos corações, de eternidade a eternidade, iluminado, abençoado com a direção do Senhor, iluminado, direcionado com a presença do Espírito Santo de Deus. E isto é imutável. Por quê? Porque Deus assinou, colocou um memorial, e lá na cruz do Calvário o preço foi pago para que o rosto do Senhor brilhasse em nossas vidas. Tudo isso está na bênção sacerdotal. E esta alegria não tem outra fonte a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Esta alegria não tem outra fonte a não ser a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador lá na cruz do Calvário. Ele é, sempre foi e sempre será a fonte eterna da nossa bênção, a fonte contínua de uma vida feliz, de uma vida alegre, porque o rosto do Senhor resplandece em nós através de Jesus Cristo. Então nós temos aí duas características: amados, abençoados. E a terceira característica é demais para nós. Além de sermos amados, além de sermos abençoados, nós somos protegidos. Protegidos. Tudo isto, a bênção sacerdotal, ela mostra com clareza. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus quem falou, foi o próprio Deus quem rompeu os céus e falou. Foi a única e exclusiva oportunidade que Deus, o próprio Deus, abençoa a humanidade e diz: quem por meio de Jesus Cristo a chegar a mim será o meu amado, será o meu abençoado, mas também será o meu protegido. E esta palavra proteger vem de um decreto estabelecido de forma irrevogável. Irrevogável. Quando Deus escolhe proteger alguém, Deus não quebra a aliança de proteção. E esta palavra, ela tem a mesma conotação de Gênesis capítulo 1, quando Deus cria, quando Deus faz existir. O que eu quero dizer com isto é que quando Deus escolhe proteger você, proteger a mim, através de Jesus Cristo, Ele cria um novo ambiente para mim, de forma particular, de forma única. Ele cria e estabelece uma proteção especial, única e exclusiva
exclusiva para você. E é por esta razão que nós entendemos que o anjo do Senhor acampa, no singular, o anjo do Senhor acampa, está ao nosso lado, ao meu lado. Ele não cuida apenas da igreja como um todo, mas ele cuida, ele protege você de forma exclusiva, única e irrestritamente você. E esta proteção de Deus, ela foi ministrada na época de Jesus pelo sacerdote Zacarias, quando estabelece a proteção a João Batista. Ela foi ministrada e usada por Simeão, quando impetrou a proteção de Deus sobre José e Maria, quando eles foram ao templo. E 600 anos, aliás, 1.600 anos depois, o grande reformador Martinho Lutero, ele usa esta mesma bênção e ele começa agora a dizer que essa bênção sacerdotal foi usada por Jesus Cristo e deve ser usada pela igreja do Deus vivo, para que a proteção do Deus vivo continue sendo estabelecida por nós. Por quê? Porque Deus estabeleceu esta proteção a Abraão. Abraão estabeleceu esta proteção a Isaac. Isaac estabeleceu esta proteção a Jacó. Jacó estabelece esta proteção a José. José estabelece esta proteção para Moisés. Moisés estabelece esta proteção a Arão. Arão estabelece esta proteção de Deus a Josué. Josué estabelece esta proteção de Deus a Davi. Davi estende e estabelece esta proteção de Deus, que vem tornar-se real e completa e plena em Jesus Cristo, que estende esta proteção a mim e a você através do Espírito Santo de Deus. Inquebrável. Inquebrável, Deus escolhe te proteger e não há nada que mude isto. Satanás pode rugir, Satanás pode se levantar, os demônios podem se movimentar, mas não há nada que mude a condição de amado, abençoado e protegido por Deus. Não há nada que mude isto. Nada, 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 porque o Eterno resolveu te proteger. E é claro que eu e você não temos a dimensão plena do que significa esta proteção. Não temos. Mas o Novo Testamento deixa claro que se não fosse a proteção divina sobre as nossas vidas, nós seríamos corroídos, nós seríamos esmagados, nós seríamos destruídos por Satanás. E o termo corroer é exatamente quando você coloca ácido em uma peça frágil e o aço começa a irromper, começa a romper, começa a destruir, a desfazer. E esta é a visão daquele que não tem a proteção divina. Ele está corrompido, está destruído, está condenado a perecer para sempre no inferno. Ele não tem um nome, ele não tem uma identidade eterna, ele é um condenado e irá perecer para sempre no inferno. Mas a igreja do Senhor, nós, eu e você, temos a proteção estabelecida por Deus, e isto é glorioso. Isto é glorioso demais. Sabe aquele livramento de acidente? Ou aquele livramento de um assalto, de um roubo, de um furto, ou aquele livramento de uma língua ferina, ou de uma maldição, ou de uma ação invejosa. Eu posso ir um pouco mais, sabe aquele livramento de um trabalho de macumbaria, de feitiçaria, que muitas vezes alguns se levantam contra o crente. Isto não chega até a sua tenda, por quê? Não é porque você é santo apenas, não é porque você é escolhido apenas, não é porque você tem a marca do sangue de Jesus Cristo apenas, é porque Deus escolheu, Deus optou por meio de Jesus Cristo te proteger. Ele escolheu te proteger.
Ele escolheu me proteger. Moisés teve os seus atos pecaminosos. Josué teve os seus atos pecaminosos. Arão pecou diante do Senhor. Davi pecou imensamente diante do Senhor. Os apóstolos, os discípulos pecaram, mas a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, envolve amor, perdão, restauração, envolve bênção, envolve proteção, independentemente do que eu sou, porque Ele escolheu me amar antes que eu nascesse, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Ele já me amava e nada vai mudar isto. Nada muda isto, nada. E você precisa compreender e viver isto. Você precisa entrar, deslocar para esta realidade. A sua prática cristã, a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus precisa ser deslocado para que você compreenda o sorriso de Deus. E uma das formas extraordinárias para que você viva Cristo na sua vida é a igreja. É coinonia, é amar um ao outro, é entender que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para que nós nos amássemos, para que nós convivêssemos, para que nós recebêssemos o rosto de Deus, para que nós recebêssemos a bênção, a proteção, o amor dEle. Então não é nenhuma liturgia judaica, não é nenhum processo religioso ou um processo diferenciado, mas tudo se resume unicamente em Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, não é uma forma litúrgica que deve ser recitada, mas é um lembrete vivo, eficaz e poderoso da relação viva e dinâmica de Deus com o seu povo. É exatamente um encorajamento de Deus para nós. É a face de Deus se revelando aos nossos corações e nos passando uma realidade viva, dinâmica, uma realidade diária de amor, proteção, misericórdia e paz em Deus. Por isto, nós somos amados, abençoados e protegidos através desta bênção sacerdotal. E é tão maravilhoso que este sorriso de Deus, ele é revelado ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. E eu quero que você me acompanhe nesta leitura aí, para que nós possamos finalizar nesta noite. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. O Espírito Santo de Deus aparece ao apóstolo Paulo e diz: Paulo, eu tenho uma versão atualizada para você da bênção sacerdotal. Jesus Cristo, o filho de Davi, aquele que morreu na cruz, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a estrela da manhã, Ele conquistou uma nova e atualizada bênção sacerdotal. E é por esta razão que a igreja do Senhor Jesus Cristo, na face da terra, é por esta razão que os judeus, os israelitas, os árabes, ainda quando ouvem a bênção sacerdotal, faz questão de estender as mãos, de baixar a cabeça e receber da parte de Deus a graça do Senhor Jesus Cristo, graça infinita, extraordinária, inexplicável, imutável graça do Senhor. É o que nos impacta, é o que nos fortalece, é o que nos anima, é o que nos torna amados do Pai. E esta graça, ela se manifesta através do amor de Deus.
do amor de Deus. O amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de forma tão incalculável, tão profundo, tão largo, que nós não conseguimos explicar o amor de Deus e a comunhão. A comunhão fala de vivência, de prática, de intimidade. A comunhão só quem ama tem. A comunhão só quem é abençoado vive. A comunhão só quem é protegido tem o direito de continuar nesta comunhão. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que nos fortalece, que nos anima. Volte o versículo lá na tela, deixa um pouquinho na tela para que nós possamos acompanhar. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, com todos nós. A comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus quem nos dá desejo pela palavra. É o Espírito Santo de Deus quem nos livra da aparência do mal. É o Espírito Santo de Deus que gera em mim e em você a necessidade de buscar ao Senhor, de nos tornarmos a cada dia mais próximos dEle. É o Espírito Santo de Deus, é esta comunhão que nos dá a dinâmica de evangelizarmos, de orarmos, de ministrarmos a bênção, de estendermos a mão. É o Espírito Santo de Deus que vive em nosso coração, nos dando esta marca do sorriso de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus. Portanto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Não sei qual é a situação que você experimenta hoje. Não sei como você chegou aqui. Mas o fato é que Deus, através do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra, trouxe você aqui para dizer de forma muito nítida, muito clara para você, que Ele sorri para você, que você é abençoado, você é amado, você é protegido. E que o seu destino não é aqui, a eternidade é logo ali. Por isso, devemos prevalecer na comunhão, no amor, na graça, porque para onde nós iremos é muito superior, nem se compara ao que nós estamos passando aqui. Fortaleça o seu coração e seja impactado pela presença do Senhor. Vamos ficar de pé? E eu gostaria que nós pudéssemos orar uma canção. Assim como aquele grupo de israelitas oram esta canção, nós podemos orar hoje esta canção aqui, este louvor, e que esta canção continue nos seus lábios, não apenas agora, mas constantemente, que você perceba o sorriso de Deus, que você perceba que você é amado, que você é abençoado, que você é protegido. Olhe para isto, abra os seus olhos, experimente isto. Experimente a bênção sacerdotal, o rosto de Deus brilhando em você. Alegre o seu coração. Receba a paz que excede todo o entendimento. Receba, cante ao Senhor, juntamente conosco esta canção. Oh, aleluia. Abençoe, Ai. resplandeça seu rosto sobre tua
Ai, Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Presta atenção no próximo. Aleluia, aleluia. A sua família, a minha família, os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos serão impactados pela presença do Senhor. Aleluia, aleluia. É verdade, Senhor. É contigo até 1000 gerações. Sua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos. A presença vai adiante, retaguarda. Aleluia, aleluia. Em sua volta é contigo, é contigo. Contigo e de dia e de noite, na chegada e saída, em seu choro e no riso, é contigo, 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 é contigo. Aleluia, glória a Deus.